Nesse vídeo eu vou falar para você quais são os erros mais comuns para quem está começando com a criação de timbrado espanhol original, ou de uma maneira geral, quem está começando a criação com canário de canto. Preste muita atenção nesses erros que eu vou listar para vocês, porque esses erros eles são muito normais para quem está começando a criação de canário de canto, tá legal? E muito provavelmente por conta da ansiedade, né, da pressa em fazer as coisas, né? Então assim, eu vou listar alguns que eu tenho certeza que você ou já cometeu ou você irá cometer, tá? Mas eu espero que você não cometa mais nenhum erro, porque eu vou listar todos aqui para você, tá legal? Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, né, ativar as notificações e se inscrever nesse meu canal, porque eu tenho certeza que essa informação que eu vou passar para você vai te poupar muito tempo e dinheiro, tá bom? Agora vamos lá. Em primeiro lugar, né, o que eu falo para você que está assistindo esse vídeo, se informe sobre a raça que você pretende criar, né? Existem muitos canários de canto, tá? Os mais comuns nesse exato momento, que estão mais em evidência, é o timbrado espanhol original, o clássico e o floreado, tá bom? Então, esses são os que estão em evidência nesse exato momento, onde esses canários se destacaram muito, tá bom? Então, o erro principal, muitas vezes, as pessoas acham que o timbrado espanhol é um só, mas é que nem eu falei, existem três variedades distintas, né? O espanhol, timbrado espanhol original, o timbrado espanhol clássico e o timbrado espanhol floreado. E cada um tem suas características, cada um apresenta diferenças no canto. Então, quando você for escolher uma raça, tente escolher a que mais te agrada, né? Porque se você começar comprando alguns exemplares de original, né? E depois você acabar gostando mais do clássico, ou vice-versa, ou até o floreado, você vai ter que se desfazer. Pelo menos isso é o correto, tá bom, gente? Então assim, você vai ter que se desfazer da sua criação para começar uma nova na raça que você escolheu, na raça que você gostou, tá bom? É muito difícil, Vinícius, mas eu quero criar todos juntos. Eu quero criar o original, o clássico e talvez até o floreado no meu canaril. Dá para fazer? Dá, mas não dá para misturar no mesmo ambiente essas três variedades. Então, assim, se vocês quiserem criar o timbrado espanhol original, que são esses que eu crio aqui, tá bom? Eu só crio o timbrado espanhol original. Então, se você quiser criar o timbrado espanhol original e você só tem um espaço, só um cômodo, né? Então você não vai poder misturar mais nenhum. Se você partir para o clássico, a mesma coisa, e o floreado a mesma coisa, tá bom? Vinícius, mas eu tenho cômodos diferentes aqui, com acústica, e eles não vão se escutar. Dá para criar? Dá. Vai dar mais trabalho, mas dá, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, é o ponto que eu falo para vocês escolherem a raça desde o comecinho, tá? Estudem as raças antes de sair comprando, né? Vocês fazendo isso vai poupar muito tempo na sua criação e, que nem eu falei, muito dinheiro, tá bom? Agora vamos para a segunda dica. Agora, supondo que você escolheu iniciar a raça timbrado espanhol original, que é exatamente essa que eu crio aqui, tá bom? Não adianta sair comprando, gente, tá bom? Não adianta sair comprando de cara no primeiro criador que vocês encontrarem. Vocês vão ter que decidir, basicamente, de cara, assim que vocês decidirem a raça, a modalidade que vocês vão querer competir, caso vocês queiram competir, ou a modalidade que vocês vão querer criar, tá bom? Para aquela determinada modalidade, tá bom? Agora são os exemplos, né? Por exemplo, aqui eu crio canários timbrados espanhóis originais focado na modalidade canto clássico. Tá legal? Então, assim, todo o meu plantel ele é pensado no torneio de canto clássico. Tá? É lógico que alguns canários aqui poderia até levar por fibra livre, mas a princípio esse é o meu foco. Assim como você
tem que escolher qual vai ser o seu foco. Então assim, Vinícius, eu quero criar pensando na fibra, né? Onde eu tenho muitos amigos que levam os canários para cantar na roda, eu gosto dessa pegada, eu gosto desse manejo. Então você tem que começar a procurar criadores de fibra, né? Se a pegada, né, se o seu desejo, Vinícius, eu quero me aprofundar nos cantos, né, nas 12 notas, eu gosto disso, eu gosto de entender o que eu tô escutando, eu quero entender o canto dos meus canários, eu não quero que simplesmente eles cantem em quantidade, mas eu quero uma qualidade sonora maior, e você quiser cair para a linha de canto clássico, né? Então, eu recomendo muito que você compre e inicie a sua criação com criadores de canto clássico, timbrados espanhóis originais, pensando na modalidade canto clássica, tá bom, gente? Então isso é muito importante. Eu vejo muita gente dando cabeçada logo na largada, né? A pessoa vai comprar os canários, ela quer o canto clássico, ela quer saber das notas, ela quer entender, ela quer participar de um campeonato futuramente com seus canários, mas ela começa a criação com canários voltados muito para fibra, né? Assim, é verdade o contrário. Então, assim, é muito importante, gente, que vocês saibam a raça, né, e a finalidade que vocês vão estar entrando, tá bom? Porque a sua criação, ela tem que estar alinhada, né, com o seu objetivo final. Então, eu acho que só essas duas dicas, né, que eu tô dando aqui para vocês, né, já vale a sua curtida, a sua inscrição, né, ativar a notificação, né, porque isso é muito importante, mas a gente não parou ainda não, tá bom? Tem muito mais. Agora eu vou partir para a terceira dica. Outro erro, gente, muito comum mesmo, tá bom? Eu acredito que quase todo criador de canto já fez isso, tá? Já cometeu esse deslize também, tá? Que é você criar o canário de canto junto com outros canários que não sejam da mesma variação dele, da variedade dele, né? Não só a variedade, mas como espécie também, tá bom? Por exemplo, é muito comum criador de timbrado espanhol original criar junto no seu canario canários de couro ou de porte, né? É muito comum mesmo, né? Existem milhares, né, de criadores que fazem esse manejo. Erroneamente, porém, tudo depende da finalidade, tá bom? Se você é um criador, né, porque a gente também tem que ser sensato, tá bom, gente? Então assim, se você é um criador que escolheu a variedade, que você escolheu como objetivo final, né, a modalidade canto clássico, você não pode de jeito nenhum misturar espécie, variedade de raça, você não pode misturar variedade de espécie no seu canarinho de jeito nenhum, porque isso vai impactar diretamente no seu resultado com seus canários. Mas, se você escolheu a modalidade fibra livre, né? Então, nesse caso, não existe problema nenhum você misturar espécies no seu canario, tá bom? Você pode criar canário de couro, porte, de canto, você pode criar, se você tiver permissão, silvestres, coleirinha, trinca-ferro, pinta-silgo. Então, assim, não tem problema, né? Porque a sua modalidade, o seu objetivo final, ele tá bem definido, ele tá bem estabelecido. E essas árvores, por mais que elas vão interferir no canto do seu canário, do seu passarinho, elas não vão interferir na quantidade. Então, não teria problema. Mas, que nem eu falo, se a sua mentalidade, se o seu objetivo final for criar para a modalidade canto clássico, que é a que eu tenho aqui, né? Então você não pode misturar espécies de jeito nenhum. Então você provavelmente, caso você queira ter outras raças de pássaros, você vai ter que abrir mão, tá bom? Se o seu objetivo for criar timbrado espanhol original, né? E competir principalmente, tá bom? Você vai ter que abrir mão de criar várias espécies. Você vai ter que se concentrar em apenas uma, tá legal, gente? Essa é uma dica bacana também, né? Outro erro muito comum, gente, que quase todo criador, quando começa
com canário de canto timbrado espanhol original comete esse erro, tá bom? Que é você, assim que você, geralmente funciona assim, tá? Esse foi um erro que eu cometi também e eu espero que você não cometa, tá bom? Geralmente quando você começa uma criação de alguma espécie nova, algum pássaro novo que você gosta muito, o que você faz geralmente? Né? Você vai comprar um macho e às vezes duas fêmeas e inicia uma criação. Mas o que acontece? Você, logo na primeira temporada, você começa a reproduzir esses seus canários, né? Então você tem duas fêmeas, você vai passar esse macho nas duas fêmeas, depois você vai repassar, né? E o que vai acontecer? Logo na primeira postura, quando você separar os seus primeiros filhotes, esses seus primeiros filhotes, eles não vão ter maestros. Eles não vão ter, porque você começou com um canário, né? E esse canário, você está utilizando ele como raçador, você está passando nas suas fêmeas, né? E você provavelmente vai passar esse macho nas duas fêmeas, depois você vai repassar, depois na terceira vez você também vai passar. Quando você terminar todo o processo, provavelmente esse seu macho, ele vai entrar na troca de penas. E os seus filhotes, que você tanto esperou, eles vão começar a aprender a cantar sem o maestro. Então, esse é um erro muito comum, né? Que quase todo, eu não digo todo, mas é um erro que eu cometi. Eu acredito que muitos criadores que começaram a criação com timbrado espanhol original cometeram o mesmo erro. Na sua primeira postura, nos seus primeiros canários, eles não terem maestro, porque você acabou utilizando aquele seu maestro, aquele seu possível maestro, para ficar reproduzindo e acabou esquecendo que você tinha que deixar um canário para ensinar os seus filhotes, tá? Então esse é um erro muito comum, acredito que seja até o mais comum de todos, tá? Agora, um outro erro muito comum ele está totalmente atrelado a esse, que é você deixar o seu maestro, o seu canário que você comprou, ou se você comprou, nesse caso seria, você não necessariamente teria um canário só, um macho reproduzindo. Vinícius, eu tenho 3 machos, né? E desses três, 2 eu vou utilizar como maestro, ou os 3 eu vou utilizar como maestro. Um erro muito comum, gente, é você deixar os seus maestros cuidando de filhote, que seria mais ou menos você deixar os seus melhores canários machos cuidando dos seus filhotes. Você vai desgastar demais, tá bom, gente? Maestro, você pode até reproduzir maestro, tá bom, gente? Aqui eu faço isso, né? Os meus maestros, eu acabo utilizando bem menos, ou alguns maestros dessa temporada, sendo bem sincero, eu nem utilizei. Tá bom? Nem utilizei, que eu tô deixando exclusivamente ali para ensinar a filhotada. Mas um ou outro que eu quero garantir a linha de sangue, caso aconteça alguma coisa, eu passei uma vez, 2 vezes no máximo. E assim, eu passei na fêmea, a fêmea botou, tirei o macho, né? E voltei para a galinha, coloquei ele na frente do viveiro, para que ele volte a ensinar os filhotes e que ele não se estresse demais, que ele não se gaste demais cuidando daquela filhotada, tá bom? Porque se você começar a utilizar os seus maestros demais, você vai perder eles na temporada, né? E quando eu falo perder, gente, eu não tô falando que eles vão morrer, tá bom? Eu tô falando que muito provavelmente eles vão se desgastar demais, eles vão entrar numa muda mais cedo do que deveria. Então, quando os filhotes mais forem precisar de um professor, eles vão faltar, tá bom? Então, assim, não fiquem utilizando maestro. E se vocês utilizarem, usem com sabedoria. Passe a casal e reproduza ali. Botou o ovo, tire o macho da gaiola. Não deixe de jeito nenhum ele ficar cuidando de filhote, tá bom, gente? O manejo de você deixar o macho cuidar de filhote, ele é muito válido, mas ele não se aplica aos maestros, tá bom? Essa é uma dica super importante e eu acredito que quase todo criador, né, de canário de canto também já cometeu esse erro, assim como eu cometi, tá bom? Então, eu acredito que dá para evitar, sim. Então é isso, gente. Antes, espera um pouquinho, ainda não sai do vídeo, né? No finalzinho eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem também que repercutiu muito, tá bom? E vale a pena saber. Mas antes eu queria falar uma coisa. Eu espero do fundo do coração que
todas essas dicas de erros de manejo, erros de iniciante, erros de criadores, né? Eu não digo nem, gente, que são dicas de iniciante, porque embora a grande maioria seja, tem muito criador que ainda continua cometendo esses erros, tá bom? Então, assim como eu cometi quase todos que estão nessa lista, né? Então eu posso falar desses erros com autonomia, porque eu cometi eles também, tá bom? Mas eu espero do fundo do coração ter ajudado vocês. Eu acredito que evitando esses erros todos já é um grande começo para uma criação de sucesso na canaricultura, né? Focando sempre na criação de canários timbrados espanhóis originais para a modalidade de canto clássico, tá bom, gente? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, mas antes eu vou deixar aqui para vocês, ó, aqui nesse cantinho, né, o último vídeo que eu postei que repercutiu demais também, né? Lá eu dou dicas para você que está começando, para você que já é criador, né? Para você se inteirar mais sobre o assunto, dicas de manejo de uma maneira geral, tá bom? Que não se aplicam só a canários de canto, tá? Mas eu deixo também uma dica, uma última dica que é para você que gosta de canário de canto, tá? Timbrado espanhol original. Um abraço, gente.